paz para todos. Existe apenas um inimigo, mas, como você aprendeu nas lições anteriores, ele trabalha por meio de uma poderosa força de demônios. O versículo-chave para o território do inimigo é 1 João 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Satanás não apenas usa demônios, mas também trabalha por meio das forças malignas da carne e do mundo. Cuidado, você está entrando em terreno hostil. O mundo e a carne são território inimigo. A palavra mundo tem diferentes significados nas Escrituras. Ela pode significar a Terra ou o universo em sua ordem física. É usada para se referir aos gentios, que são todas as nações que não são a nação judaica. Mas a palavra mundo também é usada para se referir a condições atuais dos assuntos humanos em oposição a Deus. É o sistema que governa a terra habitada, o sistema que se opõe a Deus é o Senhor Jesus Cristo. É esse significado que é usado nesta lição. O mundo é um grupo corporativo de indivíduos centrados na carne que compõe a raça humana. A carne, neste contexto, não está se referindo à carne real do seu corpo. É um termo que descreve a natureza humana maligna básica do homem que está em rebelião deliberada contra Deus. Como seu inimigo, o mundo é todo o sistema organizado de filosofias sociais, econômicas, materialistas e religiosas que se expressam por meio das organizações, personalidade e governos. Não se trata de um governo, uma organização ou uma pessoa específica, mas do sistema mundano no qual eles se baseiam. O sistema mundial é uma extensão da carnalidade do homem. Ele proporciona uma atmosfera, um ambiente e um sistema que promovem os pecados carnais. Ele cerca o homem com aquilo que apela a seus desejos carnais. Satanás é o príncipe e o governante do sistema mundial. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele também é chamado de Deus deste mundo, cujas mentes o Deus deste século cegou para que não creiam. Os reinos do mundo são atualmente influenciados por Satanás. Eles são guiados pela filosofia e pelos princípios satânicos. Eles são centrados na carne e governados pela carne. O que o diabo disse a Jesus está registrado em Mateus 4, versículo 8 e 9. E o diabo levou ele a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu lhe te darei se você se prostra e me adorar. Algum dia esses reinos se tornarão os reinos de nosso Senhor. O pecado é a razão da atual condição do mundo. Quando Adão e Eva foram originalmente criados por Deus, foi-lhes dado o domínio sobre o mundo. Isso significava que eles tinham controle sobre o mundo para guiar seus sistemas e habitantes de acordo com o plano de Deus. Quando pecaram contra Deus, perderam este domínio. Quando Jesus foi crucificado pelos pecados de toda a humanidade e ressuscitou dos mortos, ele recuperou o mundo. Ele pronunciou julgamentos sobre as forças espirituais do mal. E tendo desarmados os principados e potestades, deu espetáculo público triunfando deles. Embora Jesus tenha recuperado o mundo do poder do inimigo, Satanás ainda não reconhece essa reivindicação. Satanás ainda está agindo no mundo com seus poderes malignos.
Satanás não reconhecerá as reivindicações de Jesus sobre os reinos do mundo até o conflito final. A situação atual é semelhante às condições militares que ocorrem com frequência no mundo natural. Um poder político ou militar assumirá o controle de uma nação, mas suas reivindicações não serão reconhecidas pelas tropas rebeldes dentro dessa nação. As tropas rebeldes continuam a guerrear em todo o país. Elas tentam tomar posse de um território que não é seu por direito e dominar os cidadãos. Muitas vezes usam táticas de terror para atingir esses objetivos. A situação do mundo espiritual é semelhante. Jesus recuperou o domínio sobre o mundo, o inimigo e suas forças malignas. Mas as tropas rebeldes de Satanás ainda guerreiam em todo o mundo. Eles tentam tomar posse de um território que não é seu por direito e influenciam os homens e mulheres para o mal. Essa batalha, que é nossa guerra espiritual, continuará até o conflito final. A estrutura do mundo está em oposição direta a Deus, seu plano, seus propósitos e seu povo. O sistema mundial atual é maligno. O sistema mundial não tem Deus. Há muito engano no mundo para enganar os crentes e torná-los parte do sistema mundial. O mundo já foi julgado e está sob a condenação de Deus. Os elementos do mundo referem-se aos princípios elementares que governam o mundo. Eles levam à escravidão espiritual. Os rudimentos do mundo são os regulamentos sobre os quais a estrutura do mundo se apoia. Eles são diferentes dos princípios sobre os quais Deus estrutura seu reino. O espírito do mundo está em oposição direta ao Espírito Santo. Suas filosofias são princípios de conhecimento não baseados em Cristo e sua sabedoria não é a sabedoria de Deus. O versículo 2 de Efésios 2 fala sobre o curso do mundo, que é o ciclo do mundo natural, sua rotina, a maneira como ele opera. Há também muitas vozes no mundo que são contrárias à voz de Deus. E também sabemos que a paz do mundo é temporária, frágil e às vezes enganosa. O mundo odeia Deus e os crentes. Como o mundo é formado por indivíduos centrados na carne que odeiam os crentes, precisamos aprender mais sobre esta força poderosa chamada de carne. O mundo é uma força social maligna de Satanás que trabalha de fora para atacar os crentes. É a organização corporativa dos indivíduos carnais. A carne é uma força maligna que trabalha de dentro do crente. O mesmo espírito carnal que opera no mundo operará em suas vidas se você permitir que ele o faça. A Bíblia também usa a palavra carne para descrever a natureza básica do pecado do homem. A carne é o centro da rebeldia e da rebelião intencionais contra Deus. A carne é uma força interior compulsiva que se expressa em rebelião por meio do pecado. As palavras carnal e velho homem também são usadas para descrever a natureza carnal do homem. Todos os homens têm essa natureza básica, pecaminosa e carnal. Galatas 5, versículo 16 nos diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência é um desejo forte, emoções da alma, uma tendência natural do homem para o mal. Desejar coisas más que agradarão sua natureza carnal é a concupiscência da carne. É assim que Satanás ataca por dentro. É como uma guerra civil dentro de uma nação, com o seu espírito e sua carne guerreando um contra o outro. A luxúria, o desejo pecaminoso, entra primeiro pelos sentidos naturais. O olho vê algo maligno, o ouvido ouve algo perverso. Um toque,
um gosto ou até mesmo um cheiro pode até estimular a luxúria. É assim que Satanás usa o ambiente do mundo para tentar a carne. Esses sentidos naturais desencadeiam um pensamento ou desejo maligno na mente. Isso é luxúria. O pensamento de luxúria é o que tenta a fazer o mal. Lembra-se que Deus nunca o tenta. Você é tentado quando é atraído por seus próprios desejos pecaminosos e carnais. Mas você não precisa ceder a estas tentações. Deus oferece um meio de escapar. Se você ceder à luxúria, o resultado será a tentação. E se você ceder à tentação, o resultado será o pecado que leva à morte. Quando você é salvo e cheio do Espírito Santo, esse Espírito habita em seu espírito. O Espírito Santo em seu espírito se opõe aos desejos da carne. Sua carne guerreia contra seu espírito, contra o Espírito de Deus em você. A carne o atrai para os desejos pecaminosos. É por isso que muitas vezes você não consegue viver da maneira que você gostaria de viver. É assim que Romanos 7, versículos 21 a 23 descreve este fato. Acho, pois, uma lei que o mal está presente em mim, aquele que quer fazer o bem, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei no meu entendimento e me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Os desejos da carne, se não foram vencidos, levam às obras pecaminosas da carne que resultam em morte espiritual. A lista dos pecados mencionados em Gálatas 5, versículo 19 e 21 pode ser divididos em 4 categorias: pecados de adoração, idolatria e feitiçaria, pecados sexuais, adultério, fornicação, impureza e lascívia, pecados pessoais, embriaguez e folias, pecados do relacionamento, ódio, contendas, ciúmes, explosão de ira, ambições egoístas, dissensões, heresias, invejas e assassinatos. Eles são contrastados com o fruto do Espírito Santo que deve ser desenvolvido na vida dos crentes. O mundo e a carne se unem em Satanás e seus demônios para guerrear contra os crentes. No próximo capítulo, examinaremos as estratégias gerais de Satanás. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.